Olá, crianças! Vamos dar início a mais uma lição. Antes de começar, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado ao Pai pelo seu cuidado, a sua proteção. Abençoa cada criança e seus familiares. Assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com o nosso versículo. O versículo de hoje diz: O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Então, o nosso Deus, Ele é a nossa força, é quem está sempre nos ajudando. Ele é a minha canção. Então, o Senhor é a nossa canção, o motivo da nossa adoração. E Ele é a minha salvação. Então, Jesus é o único que pode nos salvar, nos trazer salvação. Então, este é o nosso versículo de hoje. Crianças, o que vocês entendem sobre suprir, né? Suprir as nossas necessidades. Então, suprir, quem supre as nossas necessidades? Então, nós temos algumas necessidades na nossa vida, como se alimentar, se vestir, não é? Então, são algumas necessidades básicas que nós temos. E a única pessoa que pode suprir todas as nossas necessidades é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem fez o sol, a lua, as estrelas. Foi Ele quem fez a natureza, fez o mar, fez a terra, os animais e fez as plantas e os frutos para nos alimentar. Então, Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Ele fez tudo para quando a gente chegasse ao mundo, todas as nossas necessidades fossem supridas por Ele, né? Então, assim, Deus é o único que pode dar tudo que a gente precisa. Ele que dá o trabalho para o papai e a mamãe, para comprar alimento e para comprar a roupa e o calçado para você, certo? Então, não existe outra pessoa que te ame mais além do que Deus. Na história de hoje, nós vamos falar sobre um homem que Deus estava suprindo as suas necessidades. Então, um dia, foi escutado dentro de um palácio o arrastar de chinelas de um homem. Este homem entrou no palácio, foi na presença do rei e disse: durante algum tempo irá ficar sem chover. Não vai cair chuva e nem orvalho sobre a terra. Quem será esse homem? Então, crianças, nesse tempo, o rei de Israel era um homem chamado Acabe. O rei Acabe era o rei da cidade de Samaria. O rei Acabe era um rei que estava desobedecendo a Deus. Ele casou com uma mulher muito má, chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher que não adorava a Deus. E ela fez com que o rei fizesse um templo em Israel para poder adorar os deuses falsos. Um templo na cidade de Samaria, para as pessoas poderem adorar um deus falso chamado Baal. E o povo começou a adorar esse Deus falso. E isso desagradou a Deus, porque nós devemos adorar somente a Deus. Então, crianças, o pecado estava reinando sobre Israel, sobre a cidade de Samaria em Israel. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que pensamos, que vemos, que falamos, que não agrada a Deus, que sentimos,
Então, tudo aquilo que nos afasta de Deus é pecado. E o povo de Israel estava pecando, porque estava desobedecendo a Deus, adorando a deuses falsos. E um dia, aquele homem entrou no palácio para falar com o rei Acabe. O nome desse homem era Elias. Ele era um profeta de Deus que estava levando a mensagem de Deus para o rei Acabe e a sua esposa, que Deus não ia deixar chover, não ia permitir que caísse chuva e nem orvalho sobre a terra. E aí ia ter uma grande seca, porque sem chuva não tem água, e sem água as plantas não crescem. E aí as pessoas iam começar a ficar com muita fome, e a fome ia reinar naquele tempo, naquela cidade, naquele país. E as pessoas iriam ficar com muita fome. Então, o rei ficou com muita raiva. Elias deu a mensagem e saiu da presença do rei. E quando Elias saiu da presença do rei, Elias foi falar com Deus. E Deus falou com Elias e disse: Elias, eu quero que você vá até um riacho chamado Querite. E aí Elias foi e ficou isolado, saiu da cidade e foi ficar à beira daquele riacho chamado Querite. E lá Elias ficou protegido por Deus. Ele confiou em Deus e ele sabia que Deus estaria ajudando a ele. E Elias ficou naquele riacho. E Deus disse: não temas, Elias, eu vou estar cuidando de você. Deus, ele cuida de nós porque ele nos ama. Deus, ele nos ama tanto que ele preparou um lugar especial para cada um de nós, que se chama o céu. O céu é onde mora Deus, é a morada de Deus e é um lugar santo, porque Deus é santo. E aí, Deus está preparando este lugar especial para cada um de nós. Assim como Deus estava cuidando de Elias, Deus também nos cuida de nós, porque Ele nos ama. E Ele está preparando um lugar santo, um lugar perfeito para cada um de nós. Então, depois que Elias saiu da presença de Deus ali, Elias foi para um riacho e lá Elias ficou. Quando Elias chegou lá, Elias bebeu água. E Elias ficou à beira do riacho. E quando foi no outro dia, Deus mandou de manhã cedo corvos, que são pássaros, olha. Deus mandou corvo trazendo pão e carne para Elias. Elias não sabia de onde aqueles corvos estavam trazendo pão e carne, mas ele sabia que Deus estava providenciando o seu alimento, que Deus era o provedor de todas as suas necessidades. E Elias confiava em Deus. E Elias ficou ali, à beira do riacho, algum tempo, até que as águas do riacho começou a secar, porque a seca chegou. Não tinha chuva e não tinha água para encher os rios. E a seca chegou, e aí Elias ia começar a sentir sede. Mas aí Deus falou com Elias e disse para Elias ir para uma cidade chamada Serapta. Essa cidade Serapta era a mesma cidade daquela rainha má, Jezabel. Mas Deus disse para Elias ir lá. E quando chegasse lá, Elias ia conhecer uma viúva. Uma viúva é uma mulher que o marido já morreu. E aí Elias ia conhecer essa viúva e essa viúva iria ajudar Elias. E Elias foi para a cidade de Serapta, confiando em Deus.
que Deus dizia, Elias confiava. E aí Elias viajou e foi para essa cidade de Serapta. E chegando nessa cidade, ao chegar às portas da cidade, Elias viu uma mulher e ele reconheceu que aquela mulher era a viúva que Deus tinha falado. Então Elias falou com ela e pediu àquela mulher que lhe desse água. E quando a mulher saiu para pegar água para Elias, ele disse: olha, faça um pão para mim e traga para eu comer. E aquela mulher olhou para Elias e disse: meu senhor, na minha casa eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. E eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho e depois a gente vai morrer de fome, porque não temos mais nada. E Elias disse: não, você não vai morrer de fome. Faça o que eu estou lhe dizendo. Faça um para mim, depois você faz para o seu filho e para você. E aí aquela mulher confiou no que Elias estava dizendo. E ela fez o pão para Elias, deu para ele, ele comeu. Depois ela fez para o seu filho e para ela. E eles comeram. E a farinha e o azeite da panela da mulher nunca acabou. E a mulher todo dia tinha farinha e tinha o azeite, porque Deus estava sustentando aquela mulher. Do mesmo jeito que Deus providenciou para nós a salvação dos nossos pecados, mandando Jesus para nos salvar. Jesus foi quem veio ao mundo para morrer na cruz, para nos salvar. Mas Jesus não ficou morto, ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então, do mesmo jeito que Deus estava suprindo as necessidades daquela mulher, Deus supriu as nossas maiores necessidades, que era a salvação em Cristo Jesus. Não há necessidade maior na nossa vida do que a salvação em Cristo Jesus. E Deus supriu essa necessidade quando mandou Jesus para nos salvar. Então, Elias ficou morando um tempo com aquela mulher, com aquela viúva e o seu filho. E quando passou um tempo, o filho daquela mulher adoeceu. E ao adoecer, ele morreu. E aquela mulher ficou muito triste. Porque o seu único filho, tinha morrido. E ela foi falar com Elias. E ela disse que o meu filho morreu. O Senhor veio aqui, disse que Deus ia suprir as nossas necessidades, mas o meu filho morreu. Então Elias pegou o filho daquela mulher, levou no quarto, deitou numa cama. E Elias subiu, deitou em cima do menino e orou a Deus, pedindo a Deus para voltar a vida do menino. E a vida do menino voltou. E Elias entregou o filho daquela mulher vivo de novo àquela mulher. Então Deus, mais uma vez, através de Elias, supriu a necessidade daquela mulher, que já era viúva e tinha perdido o seu filho. Então Deus fez com que o filho dela voltasse à vida através de Elias. Então Elias era um profeta que amava Deus, que servia a Deus, e Deus agora estava fazendo um milagre, trazendo a vida daquela mulher de volta. Então, quando a gente se arrepende dos nossos pecados e pede para Jesus vir morar no seu coração, Deus faz um grande milagre de limpar o nosso coração. E o nosso coração fica bem limpinho do pecado. E só assim nós podemos entrar no céu, porque no céu não entra pecado. Mas Jesus, quando entra no nosso coração, ele limpa no nosso coração. E o nosso coração fica alvo, fica mais limpo do que a neve. E aí nós podemos ter vida eterna com Deus. Nós podemos crescer espiritualmente e ter vida eterna com Deus e morar com Ele lá no céu.
Então, crianças, do mesmo jeito que Deus supriu as necessidades daquela viúva e de Elias, Deus ele supriu todas as nossas necessidades. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigada ao Pai, porque o Senhor está sempre presente nas nossas vidas, suprindo as nossas necessidades. Abençoa, Pai, a cada criança, abençoa os seus familiares. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Na próxima aula, nós vamos saber o que foi que aconteceu com Elias, né? E saber o que foi que aconteceu com o povo lá em Samaria. Um beijo, fiquem com Deus.